Quer saber exatamente como que funciona aí o RPG de Assassin's Creed? Hoje eu vou te contar, a partir do acesso que nós temos aí ao guia rápido, exatamente como se joga Assassin's Creed, o RPG de mesa. Galera, eu sou o Blitai e hoje eu vou contar com vocês, né? A gente vai fazer um apanhado rápido de como se joga Assassin's Creed RPG. Para quem acompanha o canal aqui, eu já soltei um vídeo, né, falando sobre o lançamento do financiamento coletivo de Assassin's Creed. Se você não viu, o link vai estar na descrição, mas basicamente lá no Catarse, né, você pode fazer um apoio aí para garantir o seu. Aqui, essa página do Catarse não tá logada na minha conta, mas eu já fiz o apoio, né? E eu vou trazer bastante conteúdo de Assassin's Creed aí pra vocês. Comentem se vocês têm interesse pra eu saber se realmente vale a pena dedicar a isso. Maravilha? Mas o mais importante é que amanhã nós vamos jogar lá no Dados Mágicos RPG, né? Tá aparecendo o arroba aí no canto do layout. Nós jogaremos um one shot lá naquele canal ao vivo a partir das 7h30, 7h40 da noite, tá bom? Então já entra lá no canal do Dados Mágicos RPG, ativa as notificações para você receber o aviso aí da nossa live. Lá eu vou jogar, mas eu já tô estudando o game, né, para saber como se joga, o famoso dever de casa, algo que poucos jogadores fazem, mas eu faço. Já tô dando uma olhada no guia rápido para aprender como jogar e não chegar lá na sessão de mãos abanando, e aproveitei para fazer um vídeo aqui explicando para vocês, né, pra gente conversar também sobre esse RPG, que é muito bacana, maravilha? Lá no... Esse RPG tá sendo publicado aqui no Brasil, lembrando que sim, né, ele é um RPG oficial licenciado pela Ubisoft, que é a dona da marca Assassin's Creed, e ele tá sendo publicado no Brasil pela Capcat Games, então a famosa editora aí do mestre Pedroca e companhia, tá bom? Eles já liberaram ali o acesso rápido, né, o guia rápido, para você já começar a jogar Assassin's Creed aí, caso você queira, além dos materiais oficiais, que quando forem lançados, também vou trazer um vídeo aqui pro canal, por isso que eu já vou pedir a sua inscrição, o seu like e o seu comentário. Sua inscrição é muito importante, a gente tá com a meta aí de bater 5.000 inscritos, e se você tiver a possibilidade, junte-se aí, né, ao clube de membros do canal com R$3, você já apoia muito a gente por aqui, e para continuar, né, trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Maravilha, vamos falar então sobre o Assassin's Creed Guia Rápido, que é o que nós temos o acesso aqui agora. Ele traz a mecânica de jogar, às vezes, talvez lendo, você vai achar que é um pouco difícil, um pouco complexo, porque ele usa termos diferentes. Mas na verdade, galera, não muda muita coisa do que a gente já conhece sobre RPG de mesa. Se você já é jogador aí de RPG de mesa, você vai ter, sim, uma familiaridade com o sistema, não é nada reinvenção da roda, tá? Mas é muito divertido, ele tem aspectos muito interessantes. Eu vou trazer um vídeo na semana que vem sobre a ficha, né? Nós vamos fazer a ficha aqui juntos do meu personagem de Assassin's Creed, que eu vou jogar amanhã. Então eu vou, acabando esse vídeo que eu vou fazer a ficha, eu vou gravar um vídeo para postar depois para vocês, trazendo ela ali em detalhes. Maravilha? Então no começo do Guia Rápido, ele traz um grande contexto pra gente, explicando, né, como joga RPG, o que são os assassinos, o que são os templários. Quem conhece já, né, a saga ali de Assassin's Creed vai estar muito familiarizado com isso. Eu sou muito fã de Assassin's Creed, assim, eu sou fanboy da parada, mesmo sabendo que os últimos jogos não são tão interessantes assim. Eu, cara, joguei todos, nossa, sou viciado em Assassin's Creed e achei muito legal ter essa mecânica do RPG de mesa. Se vocês querem uma campanha quando o sistema oficial, né, lançar, comentem aí para eu saber se vale a pena realmente trazer uma campanha relacionada a Assassin's Creed aí pro canal. Então, basicamente, no começo ele fica explicando isso, tá? Ele explica o que é RPG, ele fala pra gente que os assassinos são os mocinhos, que eles lutam pela liberdade, e que os templários são os vilões do jogo, né? É uma rede, os templários seriam tipo uma rede de vilões que se ajudam ali em benefício próprio, né, para todos tomarem o controle do mundo, e além disso ele dá o contexto real sobre os artefatos antigos, ele fala bastante coisa sobre a lore mesmo de Assassin's Creed, que eu não vou trazer aqui para o vídeo não ficar muito grande, né, acho que não faz sentido, aqui a gente vai focar mais na mecânica mesmo de como se joga. E aí ele traz aqui pra gente os papéis dos jogadores e do mestre. O mestre no jogo de Assassin's Creed ele é chamado de leitor, então é o leitor, é o mestre, o narrador de Assassin's Creed RPG. E aí os jogadores, ele fala o seguinte, os jogadores eles jogam como descendentes, que são pessoas realmente ali da época de 2016, são humanos, e que possuem a linhagem ali de assassinos no sangue, né, na família.
Então eu até grifei aqui uma parte, um trecho importante. Ele fala: como jogador, você interpreta uma personagem moderna, o último descendente de uma linhagem composta por um ou mais membros da Irmandade de Assassinos. E ele fala que no começo você não tem conhecimento disso, você é uma pessoa normal que tenta viver entre a modernidade e depois você acaba descobrindo aí que você tem essa descendência de assassinos, que você tem no seu sangue, né, o DNA de antepassados e etc, para você descobrir e jogar como isso. E aí ele fala o seguinte, que tem descendentes e testemunhas, né? Então ele fala que ao usar o dispositivo Animus, você se junta à Irmandade dos Assassinos, assumindo o papel de vários personagens que são chamados de testemunhas de eventos importantes. São literalmente ali os seus antepassados, né? São os outros personagens que vocês vão incorporar. E ele tem uma mecânica muito interessante, quando a gente for fazer a ficha isso vai ficar até mais claro, mas você faz a ficha do seu descendente, que é esse daqui que a gente está conversando. Quando você entra no Animus e assume a ficha de uma testemunha, né, de um antepassado, você ganha uma cartinha que traz os índices daquele personagem. E naquela lembrança, naquela memória que você está jogando, você vai utilizar aquela cartinha do personagem. E existem várias. E você pode, cada memória, ir alternando isso, o que dá um dinamismo para a campanha de RPG muito interessante, né? As possibilidades realmente que podem acontecer aqui me deixaram bem animado, tá? Então aí ele fala das testemunhas, né? Que ao entrar no Animus, você participa ali de fato de uma simulação, um mundo tridimensional de realidade virtual, que ele vai reconstruir os momentos históricos, né, os acontecimentos que vão ser importantes para a campanha andar, acontecimentos da própria Irmandade do Assassin's Creed. Na simulação, você vai de fato assumir o papel de testemunha, como eu te falei. E aí as suas habilidades vão ser as das testemunhas, e não as do descendente que você fez. Então, ele te permite um dinamismo, porque ora você vai estar jogando com a sua ficha de descendente, ora você vai estar assumindo alguma das várias testemunhas que existem por aí, e isso de fato é muito interessante, tá? E ele fala que as testemunhas são divididas em dois. São ancestrais, que de fato são ali os seus antepassados, né, que estão no seu DNA, ou os ecos, que não são os seus antepassados, mas que você consegue assumir eles ali de certa forma por um tempo específico, né? É basicamente como acontece realmente ali nos jogos, tá bom? Aí ele traz algumas coisas mais de lore de Assassin's Creed, mas o que é importante pra gente é isso daqui. Aqui são os itens, né, que existem nas fichas. Falei, vai sair o vídeo aqui de ficha de Assassin's Creed, então ativa as notificações aí para você não perder. E lá nós vamos montar de fato uma ficha em detalhes. Mas essas aqui são as partes da ficha. Então você vai preencher o nome, você pode colocar uma citação importante, e aí vem os atributos. A gente vai falar de cada um dos atributos separados em breve, mas basicamente aqui o importante a dizer é que quanto menor, melhor. Então você vai ter 8 pontos para distribuir entre esses 4 tipos diferentes de atributo, e aí quanto menor, melhor, porque a chance de sucesso que você vai precisar, ela é relativa ao número que você tem. Por exemplo, se você tem ativo 1, né, que é um dos atributos, é ativo. Se você tem ativo 1, você vai precisar de um dado de sucesso, pelo menos, num teste de ativo para passar. Se a sua dificuldade de ativo é 2 e você tirou um dado de ativo, você não consegue passar. Entendeu? Então, a dificuldade é essa. Quanto menor, melhor. Só que você tem que distribuir esses 8 pontos. Então, inevitavelmente, algum desses atributos vai ficar bem difícil você conseguir ter sucesso nas abordagens. Isso é importante. Abordagem é como eles falam o teste de rolagem, né? Faz uma abordagem de ativo. Ou seja, você vai rolar um teste em que a dificuldade, né, a mira, está ali no ativo, por exemplo. Depois tem a frustração. Se você falha no teste, você marca ali na ficha a caixinha de frustração. Você é derrotado nesse jogo, né? Isso seria tipo algo, nossa, muito rascunho de uma vida. Se você frustra em todos os testes e sofre mais uma frustração, você é considerado ali como derrotado. Em termos de jogo, você fica incapaz de continuar, tá? O raciocínio é mais ou menos esse, beleza? Depois tem os traços. Os traços eles são interessantes porque eles vão literalmente falar aqui mais sobre a sua personalidade. Você vai poder falar sobre a profissão do seu personagem e outras vantagens que ele pode possuir como traços naturais dele. E complicação é parecido com o traço, só que é algum problema que ele tem. Ele é rancoroso, ele é, sei lá, mal-humorado. Entendeu? É alguma característica negativa que o seu personagem tem. A gente pode considerar como tipo um defeito, algo assim. Nem sempre a complicação ela pode ser algo ruim, mas o que vai prejudicar ele. Então, por exemplo, se a complicação dele é ser honroso, alguma atitude que você vai ter que tomar que não é honrosa vai servir como uma complicação para você.
tá? Então tem que ter isso em mente. Aí, idiomas, você pode escolher 2 idiomas, notas que você pode anotar durante a sessão, ancestrais são aquelas cartinhas, né, que eu comentei que você vai ter lá dos seus ancestrais para assumir as habilidades dele. Não, é na testemunha, né? Testemunha são as cartinhas, ancestrais é realmente alguém que você tenha por ali do seu antepassado, beleza? Depois ainda existem equipamentos, os equipamentos você pode acabar invocando ele para ganhar vantagem ali em algum teste, alguma rolagem de teste. Aqui ele dá um exemplo pra gente de uma ficha, né, por cima. Então vocês podem ver que tem aqui, né, os atributos, como a gente comentou, e aí ele traz aqui de equipamento, ó, um que é relacionado a cada um desses atributos e ele pode utilizar para diversas possibilidades ali, né, que ele venha ter durante a sessão. Nos traços, ó, ele colocou que ele é veterinário e durão, ou seja, tem a profissão dele e uma característica quanto pessoa. A complicação é que ele pensa demais, então vamos supor, se ele tiver que tomar uma atitude rápida, essa complicação ela pode vir à tona para atrapalhar o seu personagem, e ele colocou também 2 idiomas. Aqui no ancestral, ó, você pode ver que ele colocou de fato ali um ancestral, mas você pode ver que é uma cartinha, tá vendo? Que ela tá em cima colocada ali, né? Então isso é bem interessante, tá? E aí, além desses atributos que a gente tem aqui, né? Social, astúcia, sutil e ativo, que a gente já vai falar sobre cada um deles, você também tem outros 2 possibilidades de dado que vão te atrapalhar ou ajudar. Então, por exemplo, existe o símbolo do credo, né? Que é o símbolo dos assassinos de fato. Eles vão vir, eu acho que eu até marquei separado aqui, marquei. Então o símbolo dos assassinos, ele vem ali junto de um equipamento. Se você, durante a cena, ativou o equipamento, vamos subir aqui na ficha do cara, ó, você pode ver que ele tem uma pistola tranquilizante. Então vamos supor que ele tem que fazer um teste sutil, que ele vai ser furtivo, e ele fala assim, ó, eu quero usar minha pistola tranquilizante. Isso quer dizer que se ele tirar um dado do credo, que é o símbolo dos assassinos, ele vai ter essa possibilidade, né, da pistola tranquilizante, de utilizar ela, e isso vai dar uma vantagem para ele ali no teste. É bem interessante para raciocinar nesse sentido, envolve até um pouco de estratégia, nesse sentido que eu gosto muito. E depois a gente tem ali a questão da hélice, né, que seria tipo o DNA em si. Ele fala o seguinte, que a complicação para seu testemunho avançar o seu nível de sincronia e simulação. Essa é outra parada também que envolve muito a narrativa da campanha, tá? Durante uma simulação, que de fato seria uma campanha acompanhando ali a parte do ancestral ou do eco, existe essa questão de sincronia, que é como você avança durante a sequência, tá? E aí, quando tem a complicação de um descendente, você consegue avançar em um sangramento nos tempos modernos. Tudo isso está relacionado à mecânica do jogo mais avançada. A gente vai falar disso mais tarde, mas saibam que tem essa possibilidade. Com relação aos dados, então vai ter o do credo, que eu disse que é o que te permite utilizar o seu equipamento para uma vantagem, e tem o símbolo dos templários, né, da ordem templária, que aí já não é algo tão interessante, porque ele vai te trazer ali uma desvantagem, a gente já vai ver isso aí com calma. Aqui nós temos sobre os arquivos de testemunhas, que eu disse, são as cartinhas, né, vocês podem ver aqui que tem inclusive assassinos famosos da ordem dos assassinos, deixa eu dar um zoom aqui, que você vai colocar, vai sobrepor sobre a sua ficha, digamos assim, e é o personagem que você vai controlar durante a sequência ali, né, durante a simulação. E é bem interessante porque traz uma grande variedade ao jogo, como eu disse. Então ele fala aqui, ó, que tem inclusive um baralho de 90 cartas com testemunhas que você pode utilizar durante a simulação. Então, cara, nossa, é muita coisa. Dá pra usar muitos personagens durante o gameplay, o que é bem interessante mesmo. E aí ele explica isso, né? Justamente o que eu falei. Quando você entra numa simulação, que é quando você vive a parte ali da campanha de um antepassado, você substitui as características mostradas no seu arquivo de descendente pelas testemunhas que você jogará na sequência do Animus. Então é basicamente você colocar a cartinha em cima e jogar, tá, com aquela sequência. Maravilha? Depois a gente vem falando realmente aí sobre os testes. Então, e eles são bem, tipo assim, é óbvio, tá? Não tem nenhum segredo nessa parte aqui. Você tem a abordagem ativa. Ativa é, de fato, quando você vai lutar, você vai realizar uma ação brusca. Então ele fala, você vai intervir aberta e rapidamente, mesmo que isso signifique se expor diretamente. Ou seja, você vai quebrar ali a sua furtividade, você tá agindo de uma forma brusca, tá? Então por isso que o símbolo, inclusive, é uma mãozinha fechada ali, né? Depois a gente tem aqui o sutil. Sutil é você agir furtiva e secretamente. Então tem o símbolo ali do capuz dos assassinos e tal. Bem óbvio, né? Não tem segredo aqui. Astúcia envolve inteligência e percepção.
Então é algo, uma mecânica, né, uma abordagem mais intelectual. Depois a gente tem a última, né, que é a social, que são abordagens relacionadas a carisma e bom senso, tá? É mais ou menos isso. É bem simples, você pode ver que é bem objetivo, né? Não tem muito segredo aqui. Depois vamos falar sobre os dados, né? Que era o que eu estava falando naquela hora. Aqui eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Ele fala o seguinte, que você usa dados com símbolos especiais e não dados com números. E os símbolos são justamente esses que estão aparecendo aqui. Se você não tiver os dados dos assassinos, você pode utilizar essa numeração. Então, o 1 é equivalente ao símbolo da Abstergo, o 2 é ativa, o 3 é sutil e assim por diante, o 6 sendo o símbolo dos assassinos. Lembrando, sempre que você cai um assassino e você declarou que queria utilizar um equipamento, você pode considerar esse símbolo do assassino como o bônus. Então, assim, vamos supor, você rolou, você fez a rolagem, caiu o símbolo dos assassinos, mas você não falou que ia utilizar o seu equipamento. Então, esse dado aqui não vale nada para você. Ele só vai valer quando você declarar que utilizou o símbolo do seu equipamento, ali, o seu traço da sua personalidade, até onde eu entendi. E quando cai o símbolo da Abstergo, é algo muito negativo que vai dificultar o seu teste, vai dificultar ali a sua abordagem, tá bom? Então isso é bem importante de ser citado, porque a rolagem dos dados ela é bem interessante, porque fica um negócio imprevisível, né? Eu gostei, eu particularmente, tá? Gostei bastante. Depois a gente tem aqui como resolver os testes. Então, o leitor, né, o mestre do jogo, ele vai falar para você qual vai ser a dificuldade daquela abordagem. A gente vai ver um exemplo prático depois, vai ficar mais fácil. Mas ele fala o seguinte: sempre que você tira um sucesso, né, você conseguiu ali, é igual a dificuldade da abordagem. Então o mestre falou: a dificuldade da abordagem é sutil. Você tem 2 pontos em sutil. Você tirou 2 dados sutis, você passou no teste, é um sucesso. Sucesso com aumento é quando você supera isso. Então, no nosso exemplo, você precisa de 2 dados sutis. Você tira 3, você ganha um sucesso com aumento, né? Você passa ali tranquilamente no teste e ainda pode receber um aumento livre. Você falha quando você tira o dado inferior ao número ali necessário da abordagem, né? Bem também indicativo o negócio. E sempre que você falha, você marca uma caixinha de frustração. Aqui na ficha tem isso, né? Então aqui vamos supor que eu tenho 2 de ativa. Eu precisava tirar 3. Falhei, eu marco aqui a caixinha de frustração. Quando você tem todas as frustrações marcadas e você falha novamente no teste, você fica derrotada, né? É aquilo que eu comentei, que você meio que sai de jogo ali, tá? Não tem muito o que fazer. É meio que nesse sentido. Frustrações são isso. Depois a gente tem nível de sincronia e sangramento, que era o que eu expliquei que está envolvido diretamente com a campanha. Parece difícil por ter uma nomenclatura nova, mas vocês vão ver que é bem característico de outros RPGs por aí. O nível de sincronia e sangramento, ele representa o quanto a sua testemunha, lembra que a testemunha é o seu antepassado, né, quem você está vivendo a vida lá na simulação, está sincronizada com uma memória ancestral e o quanto o ânimos do seu descendente moderno está se beneficiando do efeito de sangramento, que permite que o descendente desenvolva na vida real habilidades dos ancestrais. Isso é outra mecânica muito interessante, né? Você vai poder pegar habilidades lá da memória que você está vivendo para o seu descendente aplicar na campanha do tempo atual. Isso é muito bacana porque estimula você a viver cada vez mais memórias do passado para fortalecer o seu personagem do presente, que é o que realmente fica, né? O que realmente se mantém ali ao longo da campanha, e isso é muito divertido de se ver. E ele fala que inclusive é meio que assim que você upa, tá? De nível ali, é assim que você evolui e se mantém, tá bom? Então é muito interessante. Depois a gente tem aqui o exemplo prático, eu acho que aqui vai ficar mais fácil de entender. A gente tem aqui 2 cartinhas de testemunhas, né, dos antepassados, digamos assim. E aí, essas cartinhas, elas vão substituir enquanto você estiver vivendo lá na simulação. É isso que é importante dizer. E aí você pode ver que eles têm aqui os símbolos e os equipamentos, né, que são bem importantes, que você pode utilizar, e o livro ele traz um exemplo prático disso. Então a gente tem as reações, que são coisas que acontecem inesperadamente e os personagens precisam reagir àquilo, e aí ele dá exatamente o exemplo disso. Então vamos supor, eles fizeram exemplos que vale ver, né? O guia rápido ele tá gratuito para você baixar, então você pode baixar e ver esse exemplo e ler com calma. Vou explicar aqui só para explicar como funciona a rolagem de dados. Então, a gente tem aqui a jogadora Isa. A jogadora Isa está controlando aqui o espada solar. No teste de reação, ela falou que ia fazer o seguinte, ó.
ela ia fazer um teste da abordagem ativa. Então você pode ver aqui que o Espada Solar de ativa ele tem 1. Então a dificuldade do teste dele de abordagem é 1. É um teste relativamente fácil. Entretanto, quando ela fez a rolagem de dados, ela não tirou nenhum símbolo de ativa. Lembra que é a mãozinha aqui. Isso quer dizer que ela falhou. Ela precisava tirar 1 e ela não tirou nenhum. Ou seja, foi uma falha. Se ainda ela tivesse falado aqui que usava, né, o equipamento dela, o símbolo do assassino, né, do credo, poderia ajudar no teste dela, mas não é o caso, tá? Então aí é o que ele diz aqui, ó, Espada Solar, que era o personagem da jogadora Isa, não consegue nenhuma combinação ativa e falha na sua tentativa de se proteger, permanecendo um alvo fácil. Então ele falhou, ele vai lá e ele marca uma frustração. Além disso, ele obteve um resultado abstergo. Lembra que eu disse que o símbolo do abstergo ele é sempre algo ruim que vai te prejudicar? Pois é, ela tirou ainda um símbolo abstergo que acarreta para ela ali um revés menor, ou seja, uma dificuldade, algo que vai prejudicar o personagem dela naquela cena, no desenrolar daquele teste, tá? É meio que isso. Quis trazer o exemplo prático aqui só para vocês entenderem mais ou menos. E aí vamos passar para o outro. Então tem a jogadora Marcela. Ela tá jogando com essa personagem aqui, né? A Xiaojun, acho que fala assim. Ela ia fazer um teste de reação. A reação dela é 2, tá? Reação não. Ela é sutil. Ela ia fazer um teste sutil. O sutil dela é 2, então a dificuldade do teste é 2. Vocês podem ver aqui que na rolagem do teste ela obteve 3 pontos sutis. Então ela teve muita sorte, ó, 3 combinações sutis e ainda por cima ela teve um símbolo do credo porque ela falou que ela ia utilizar algum equipamento, algum traço dela. Então ela tem, né, uma combinação a mais, é como se ela tivesse tirado 4 sucessos e ela só precisava de 1. Então ela foi muito bem ali no teste e como ela passou a dificuldade do teste, ela ainda ganha combinações extras, né, que ela vai poder, é uma vantagem que ela pode guardar para utilizar depois, tá? Vocês podem ver que por mais que o sistema ele pareça complicado porque ele usa termos diferentes, se você parar para pensar, ele se assemelha muito a outros sistemas de RPG que a gente já viu, que a gente já jogou. Ele só traz ali uma nova camada, né, uma nova abordagem que é muito interessante. O Guia Rápido, ele traz ainda pra gente uma sessão introdutória, né? Ele traz aqui pra gente ainda uma one shot que a gente pode jogar para testar o sistema que se passa aqui na Segunda Guerra Mundial, ó. Eu achei bem interessante. Comenta aí se vocês gostariam de ver a gente jogando essa one shot aqui no canal. Maravilha? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, comenta aí. Um abraço e tchau. Valeu. Acompanhe a sessão lá no Dados Mágicos RPG amanhã às 7h30. Maravilha? Valeu.